Bem-vindos a mais um diário do Climatério da Gi. Como vocês estão? Bom, vamos ao relato dessa semana, né? Esse título que pode ser até meio que impactante e causar um pouco de susto. Continuo casada, não é divórcio em relação ao casamento, ao parceiro que eu tenho, não. É o divórcio que nós mulheres experienciamos, é uma separação que a gente vivencia neste processo. Por que divórcio, Gi? Por que separação? Porque lembra, você antigamente era uma pessoa que conseguia lidar com coisas simples, com um pouco mais de naturalidade, com um pouco mais de calma, com um pouco mais de sabedoria, discernimento, você dormia bem, né? O seu corpo tinha uma temperatura considerável normal, que é o calor que a gente sente natural, o frio que a gente sente natural, você não esquecia as coisas, tinha uma memória perfeita, assim, virada no giraia, que lembrava números, coisas, nomes, pessoas, você sabia dizer tudo da tua casa, onde estava, como estava, do jeito que estava. Agora não. Quando a gente começa literalmente a sentir, né, os sintomas, o efeito do que é o climatério, a pré-menopausa, a perimenopausa, é como se a gente se separasse desse eu nosso tão certinho, para descobrir, né, para viver uma nova forma de ser mulher e aprender a lidar com todas as adversidades do dia a dia, da sua família, do seu trabalho e automaticamente com você. Porque a sua memória não é mais a mesma, você já não dorme mais tão bem quanto você dormia, você não come tão bem quanto você comia. Por quê? O sono, ele influencia grande, né, no nosso sistema emocional. Então a gente se irrita com mais facilidade porque a gente não dormiu bem. A gente não consegue mais sentir o gosto bom daquela comida que a gente está acostumado a comer do jeito que a gente gostava. O que mais eu posso dizer assim para você? Os cheiros ficaram diferentes. Tudo muda, né? O esquecimento é uma parte tão presente nesse processo do climatério que é absurdo. Vocês veem, eu começo falando que quando eu gravo, né, na terça, que nem hoje, é terça-feira, 13 de maio de 2025. Eu esqueci que eu tinha que começar a abrir o vídeo assim, não foi de propósito, eu esqueci. Aí eu fui lembrando, falei, não, peraí que eu preciso fazer algo, porque aí aos poucos a gente vai lembrando de como que são as coisas naturais que a gente literalmente esquece. Então a gente se separa de uma memória chuchu, beleza, e passa a se conectar muito mais rápido com o esquecimento, porque a nossa massa cinzenta tá fazendo assim, tchau, queridinha, fui, partiu, viveu outra jogada, outra vida, sabe, porque quero dormir. Vivi uma vida inteira fazendo você ter uma memória plena, agora eu quero descansar, né, levando assim na brincadeira, mas é bem isso que a gente vivencia, né, e eu quis pôr esse título, porque é assim que a gente se sente, sabe, a gente se sente desamparada. A gente se sente assim, não que alguém tenha que fazer algo por nós, mas a gente aprende a lidar com os nossos dilemas, com os nossos novos desafios, com a nova forma que a gente tem de lidar com a vida e que é um processo natural, né? Então eu vi um homem, na verdade, falando esse título num texto que ele montou sobre o climatério e aí eu falei, eu vou usar esse título porque é isso. As pessoas têm a falsa sensação de que o climatério, a pré-menopausa, a perimenopausa, enfim, é somente libido, que é o sexo, que vai rala abaixo, e o calor que a gente sente, né? Como vocês sabem, eu gosto do meu cabelo liso, eu sempre falei, eu gosto do meu cabelo liso e andei usando trança algumas vezes. Só que a gente soa muito, então hoje tem semanas que não tanto, mas tem semanas que eu preciso lavar minha cabeça todos os dias, porque a gente soa aqui, daqui pra cima, é um suor, é um negócio que não dá pra explicar. E as pessoas ao nosso redor, elas não entendem, a gente se separou daquela pessoa que tinha um hormônio controlado, a saúde física controlada, e de repente você fica gripada muito mais vezes, você se deita para dormir e não dorme bem, porque uma hora tá calor, outra hora tá frio, ar-condicionado não ajuda, ventilador não ajuda, e isso tudo irrita. Então não é só o sexo que é importante, não, é a tua saúde física. Já comentei com vocês que eu passei pela cardiologista porque o meu coração apresentou alguns sintomas de taquicardia que foram ligados ao climatério porque o meu coração é saudável. Então assim, gente, entenda isso, o divórcio que nós sentimos, a separação que a gente sente, não é do outro, é de nós. E nada mais justo do que, óbvio, eu trazer um relato bem íntimo e bem pessoal meu nesse processo, né?
Pelas contas que eu fiz com uma endocrinologista, há 2 anos eu já estou vivenciando isso, beleza. E aí, eu tô com 43 agora. Quando eu tava com 40 anos, mais ou menos, me deu um surto, quero ser mãe, de novo. Porque eu já tenho um filho de 12 anos agora, mas eu enlouqueci porque eu queria ser mãe de novo. Não contei nada pra ninguém, procurei o meu ginecologista, falei, doutor, quero engravidar. Aí ele olhou pra mim e falou, mas você tá com 40 anos, você já não tem filho? Eu falei, já, quantos anos tem de seu filho? E a gente começou a conversar, ele falou, vamos fazer o seguinte, antes de eu dizer se você pode ou não, vamos ver como que anda a saúde do seu corpo, tudo bem? Tudo bem. Fizemos os exames e tal, e aí ele falou pra mim, ele falou, olha, você pode, porém, pela sua segurança e segurança do bebê, os seus hormônios já não respondem mais da mesma forma. Então eu vou te passar uma vitamina, que é uma reposição hormonal praticamente que a gente faz, para fortalecer o seu organismo, ok? Beleza, é uma vitamina muito cara, mas eu preciso que você tome ela pelo menos 6 meses antes de engravidar, mas se possível 1 ano. Eu falei, tá, porque até aí eu fui nele para conversar, para ver o que eu ia fazer, né? Se eu podia, se meu corpo estava preparado novamente para gerar um filho, porque não é só gerar, tem que saber como que tá a nossa situação íntima, né? A nossa saúde íntima para não causar nenhuma sequela na criança. Lembrando que o meu filho tem 12 anos hoje, e quando eu decidi engravidar a primeira vez, eu não fiz nada disso. Eu e meu marido, a gente decidiu ter o Paulinho e eu fui engravidei. E aí depois a gente descobriu que havia algumas complicações, que eu precisava tomar algumas vacinas, porque eu não podia engravidar da forma tradicional, rápido, e eu engravidei muito rápido, né? Eu parei o meu remédio em agosto e em setembro eu estava grávida. Foi muito rápido assim, enfim. Tudo bem, então vale a experiência. Aí fui, fiz todos os exames, ele falou, tá liberada, só que eu preciso que você tome essa vitamina pelo menos 6 meses antes. Só que aí tinha um outro adendo. Meu marido já vinha pedindo há 10 anos para mim ter um filho. E eu falava, não quero mais. Não, mas é bom, não, a gente vai ter uma menina, não. E eu, não. Eu falei, agora eu preciso conversar com ele. Bom, meu médico me liberou, vou conversar com o meu marido. Aí fui, chamei o Paulo, né? Quando eu tenho alguma coisa para conversar com o Paulo, entre eu e ele, assim, pessoal nosso, não conversa em casa. A gente sai, vai tomar um refrigerante e a gente conversa sobre algo nosso. Nem no quarto, gente, não, nem no quarto. O quarto é lugar pra descansar, pra brincar, pra dar risada, pra namorar, não pra ficar falando de problemas, de conta de preocupações que a gente já tem. O quarto é lugar de descansar. Pelo menos a minha visão é assim, eu aprendi assim, eu levo assim, beleza. E aí saímos. Aí conversei com ele, eu falei, então, há muitos anos você vem pedindo pra ter uma filha, nananana, vamos? Aí ele, não. Aí eu me calei, porque eu já tinha dito 10 anos que eu não ia dar mais um filho pra ele, e nada mais justo do que eu respeitar o processo dele. Porém, depois de uma semana, ele pensando, refletindo, eu já estava morando aqui, ele pensando, refletindo, ele, não, vamos tentar. Só que a gente tinha o projeto de ir embora para Portugal. E não tinha condições de eu ir para Portugal para ter uma criança lá. Eu queria ter aqui no Brasil para depois poder ir embora para Portugal. Aí eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, vamos ver o preço dessa vitamina que esse médico passou para mim, que o meu médico passou, e a gente vê no que vai dar. Se a gente vai ter mesmo, eu compro, se a gente não for ter, a gente não compra, tá bom. Fui ver o preço da vitamina, quase cai dura. Falei, meu Deus, eu tenho que tomar isso por durante pelo menos 6 meses, no máximo, ou se possível, 1 ano. Custava mais de R$150 a vitamina na época. Eu falei, eu não tenho condições, né? Mas o Paulo estava saindo de trabalho, enfim, estava meio complicada a nossa vida, mas eu ainda tinha projeto de ir embora para Portugal, que hoje já não rola mais, que a gente não tem mais esse projeto. E aí passou, nós sentamos, conversamos e decidimos não dar continuidade a esse processo de ter um filho. Mais um filho, porque a gente já tem o Paulinho de 12 anos. Que o ano que eu estou gravando esse vídeo é 2025. Passou. Decidimos que não íamos ter mais, porque a gente na época estava com o projeto de ir embora, como que ia ficar, e aí depois a gente resolveu ficar aqui, e eu estava num quarto com meu filho, não sei o que, né, precisávamos mais um quarto, um espaço, vamos ficar no Brasil, então não vamos mais ter filho. Passou o tempo, quando foi com 41, começou os sintomas a aparecer. E aí tudo ficou muito mais intenso. 42 eu fiz os exames, confirmei que era realmente a perimenopausa, o climatério, e agora eu estou com 43 anos. Por que eu quis contar isso para vocês? Porque um dos relatos que muitas mulheres falam é que a partir dos 40 anos nasce um desejo absurdo da gente ter mais um filho. Né? É um negócio que não dá para explicar. Eu me via tendo outro filho. Era surreal. E tipo, eu passei a vida inteira depois do Paulinho. Não quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Mas o desejo veio, bem gigante, bem forte. Beleza. Quando nós decidimos não vamos mais ter, vamos viver a vida que segue, beleza? E aí eu fiz os exames, e aí eu comecei a conversar, e eu falei para ele, nossa, mas engraçado, né?
porque eu tava com essa vontade. Quando eu voltei nele, ele falou, e aí, tá tomando? Eu falei, não, a gente desistiu, não vai mais ter. Por quê? Eu falei, por muitas questões financeiras a gente desistiu. Tudo bem, fizemos os exames e constou que eu já tava no climatério. E aí eu conversei com ele, eu falei, que louco, como que pode o ano passado eu ter tido essa vontade e agora eu tô desse jeito, né? 40 anos eu tava com essa vontade absurda, agora eu tô com 41, quase 42 anos e eu tô desse jeito. Ele falou, é normal. Dentro do climatério é como se o teu corpo falasse assim, querida, ou você engravida agora, ou se você não tomar cuidado, você vai engravidar dentro do climatério, dentro da perimenopausa, e aí pode ter complicações tanto para você quanto para o bebê. Então, por isso que o meu ginecologista, na época, ele havia passado uma reposição hormonal tão forte para fortalecer ali toda essa parte íntima minha para que eu gerasse uma criança com mais tranquilidade. E essa separação que o nosso corpo está nos mostrando, né, que é parar de produzir os hormônios na mesma velocidade, porque eles vão envelhecendo, eles vão parando de produzir, de lá para cá eu venho vivendo uma montanha-russa de tudo que é ser mulher, né, as cólicas do período de ovulação que eu tinha uma vez na vida, que eu nem sabia que era isso, eu achava que era algum desconforto, mas não, a gente tem cólica pré-ovulação, gente, é uma cólica que te consome, sabe, é um negócio que eu não conseguia sair da cama. Eu não dei tanta importância, porque eu já ia no ginecologista, expliquei para ele, sabia que não era o lado do apêndice, aí ele falou, é normal a mulher passar por isso, porque o útero, o ovário da gente enche, as trompas enchem demais, e aí começa a pingar o líquido dentro da gente. Gente, é o ó, né? Então, assim, a gente literalmente se separa de uma fase nossa que a gente tinha controle sobre tudo. E a gente passa a identificar, a vivenciar e a viver uma outra fase onde a gente não tem controle de nada. Da semana passada para cá, que eu falei com vocês na segunda, dia 5, e hoje é dia 15, na semana passada para cá, gente, eu passei por um processo de cura, de transformação interna aqui, pessoal minha, mas que eu estava bem, apesar de tudo que tinha acontecido, das discussões, dos levantamentos, dos apontamentos que teve, beleza. Mas de ontem para hoje, eu já fui deitar virada no giraia. Levantei, que eu literalmente era o cavalinho do pânico. Sabe como você não consegue dar bom dia, mas eu precisava dar, porque as pessoas não têm culpa. Então, assim, a gente precisa aprender a lidar com a gente e a lidar com as pessoas que convivem com a gente. E eu falo na qualidade de quem hoje é dona de casa e trabalha em casa, porque as edições, escrever, tudo quem faz sou eu, então eu tenho os meus horários, né? E para quem trabalha fora? Né? E para a mulher que não consegue conversar com o marido sobre esses assuntos, que o homem é grosso, fala que é grosso mesmo, e não consegue entender sua parceira, porque é o diálogo, gente, tanto que hoje de manhã o Paulo ainda virou para mim, eita, que você tá cavaliando do pânico, eu falei, tô, não dormi bem, e de todas essas noites, lembrando que eu já tô há 1 mês tomando um fitoterápico para os sintomas do climatério, gente, chuchu. Olha, por que o meu ginecologista antigo não me passou essa medicação? Por que ele não me fez os exames, as perguntas necessárias para saber se eu era uma paciente que me enquadrava na reposição hormonal? Lembrando que eu não estou fazendo reposição hormonal ainda, porque eu refiz os exames, porque eu fiz em novembro, né, e a gente já está em maio, eu refiz os exames para levar novamente para a endocrinologista, vou passar daqui 2 semanas numa nova ginecologista, para a gente conversar mais sobre esse processo. Não, acho que é semana que vem, enfim. Vou passar com uma nova ginecologista para conhecer ela, para ver como que a gente lida mais, porque todo apoio é necessário. Porém, eu já estou vendo que aquela Gisele, que tinha memória muito boa, que, sabe, por mais que eu seja muito acelerada para tudo, a minha memória já não anda muito boa há muito tempo, gente. De eu esquecer, de eu trocar, de apagar, assim, sabe? Eu brinco com o Paulo, qualquer vez eu esquecer meu nome, tô avisando, né? Mas é coisa rápida, assim, tipo, vai e vem. Não é tipo, ai, fica ali, a memória apagada, você não lembra, você não sabe. Não, é coisa rápida, mas eu vou ver, né, com a ginecologista, com a endocrinologista, se eu procuro um neurologista para fazer os exames necessários para saber, porque tá assim, sabe? Tem hora que você tá lá naquela empolgação e de repente você para e fala, ok? Então, a separação, o divórcio que eu quis dizer, é nesse sentido. Pode dar tchau, literalmente, pode dar adeus, não é nem tchau, é adeus, para aquela versão sua que dava conta de tudo, que resolvia tudo, que era o vucu-vucu, para uma versão que literalmente é obrigada a olhar mais para dentro de ti, a cuidar mais de você, a amparar mais você, porque é normal isso, a gente começa a sentir... Sentir não, mas os nossos hormônios começam a sofrer o declínio a partir dos 35 anos. A partir dos 40,
80% das mulheres irão sim sentir os sintomas. Não significa que a gente vai sentir os 150, não. A gente pode sentir 10, 2, 1, 20, todos, porque cada mulher responde de um jeito. Porém, 20% das mulheres vão viver o climatério sem sentir nada. Mas um adendo que eu quero deixar aqui, uma observação bem grande. Eu estava assistindo o vídeo da Adriane Galisteu, falando, né, que ela estava se adaptando a essa nova jornada, né, de acordar de madrugada e só não falar, tchau, fui, vem, vai, fica aí acordada, pra que você vai dormir? Vai, sente calor agora, sente frio, fica com raiva do nada, fica pensando nas coisas, é bem isso que acontece com a gente de madrugada. E ela falou uma coisa que eu vejo que acontece com muitas mulheres, né, e pra mim foi um choque até quando eu escutei, você tá na pré-menopausa, eu fiz o quê? Não porque eu tenho medo de envelhecer, gente, eu não tenho. Pra mim, envelhecer é lindo, tanto que vocês veem, eu não pinto meu cabelo, porque eu acho a coisa mais linda do mundo o cabelo branco. Eu trabalho pra ter esses cabelos, então eu não tenho problema com envelhecer, com marca de expressão, não tenho. Eu uso, tanto que vocês veem, eu pinto muito meu olho, porque eu acho bonito. Eu tenho um olho muito pequenininho, quando eu pinto, ele dá aquela abertura, eu acho bonito. Mas não sou de ficar passando base, é no máximo um batom. Inclusive, esse remédio do climatério que eu tô tomando, esse fitoterápico, diminuiu aquele suador intenso que eu tava sentindo, e aí aquelas manchas que eu estava sentindo no rosto também, que eu estava vivendo, né, no meu rosto, que elas estavam aparecendo, elas começaram a diminuir. Voltando, que a gente começa a falar, né, mas a Adriane Galisteu falou uma coisa que é muito verdade. As próprias mulheres, elas chegam no ginecologista, no endocrinologista e falam, eu estou com calor, olha, eu estou com calor, eu estou esquecida, eu não estou dormindo bem, eita, que deu calor, eu não estou dormindo bem, eu estou irritada, aí o médico vai, vamos fazer os exames, porque a gente fala o que a gente está sentindo. Mas alguns hormônios, eles estão assim, o teu corpo não está mostrando no exame que você está vivendo o climatério. Aí o médico vira para elas e fala, ixi, você está longe disso. Só que, gente, a gente vive esse processo, algumas mulheres, por 10 anos. Ah, você, que nem ela falou que um dos ginecologistas que ela passou, falou para ela, você tá longe do climatério. E ela tava no fervo, no vucu-vucu do climatério, ali naquele, sabe? Trocou de ginecologista, fez novos exames, aí o médico olhou para ela num todo. Não só separou a Adriane Galisteu, não, desculpa, não é a Adriane Galisteu, é a mulher do Rodrigo Hilbert. Como é o nome dela? Que eu não lembro. Não é a Adriane Galisteu. Nossa, nada a ver a Adriane Galisteu, mas ela também tá nesse processo. A mulher do Rodrigo Hilbert, eu não consigo lembrar o nome dela agora. E aí ela falou, o importante é você procurar um médico que te olhe como um todo. Tem o exame físico, que a gente faz, o exame clínico, que a gente faz, e o que você fala, ele tem que juntar essas três e dizer o que está acontecendo, sabe? E acreditar que mesmo que no papel não acuse que a tua progesterona não está descompensada, o estradiol não está descompensado e tantos outros hormônios que a gente precisa não estão descompensados, porém, os sintomas já estão gritando. A minha prova é que com 40 anos eu senti esse surto, quero ser mãe, do nada. E aí eu vim entender que algumas mulheres, não são todas, mas a partir dos 40 anos, elas sentem esse desejo ensurdecedor de ser mãe, e se a gente não se previne agora, acontece a gravidez. Só que aí você tem que tomar muito cuidado, né, porque o nosso hormônio, os nossos hormônios, o nosso corpo tá falando, chega, e aí você vai pôr um bebê para gerar? Olha o risco para você e para a criança, né? Então, por isso que tem que tomar muito cuidado, ter muito diálogo com o seu especialista para poder conversar sobre tudo que você está sentindo. Então, o divórcio que a gente sente, a separação que a gente vivencia, não é do nosso parceiro em si, mas ela é mais profunda e muito mais íntima e emocional, porque a gente literalmente se separa de uma mulher totalmente compensada, equilibrada, organizada, para uma mulher não é desequilibrada, mas para uma mulher que está renascendo, se descobrindo de uma outra forma, né? Se aprendendo novamente a se reorganizar, a cuidar da sua própria mente, a cuidar da sua saúde, com muito mais foco e atenção do que antigamente. Porque antigamente, que nem no meu caso, era o meu filho, meu marido, minha casa. Hoje eu estou aprendendo, não, eu primeiro preciso cuidar de mim, né? Não só espiritualmente, gente, tá calor, né? Não só espiritualmente, não só emocionalmente, mas ali, sabe? O meu interno, a minha saúde íntima, ela precisa de muito mais cuidado. Então, gente, mesmo que você sinta e você vá no médico e ele fale, você tá longe, tem tantos sintomas que a gente apresenta e a gente não escuta, e aí quando é mais tarde tem complicações. Então procura outro médico, né?
Eu não consigo lembrar o nome da mulher do Rodrigo Hilbert. Eu vou mexer aqui no computador, eu sei que não é educado isso, mas eu preciso, porque eu não consigo lembrar o nome dela, gente. Não é possível, tá vendo a cabeça? E eu sei Adriana Lima, tá vendo? Tá vendo? Viu como fica a cabeça da gente? Adriana Lima, agora... É Adriana Lima, eu vou confirmar pra ter certeza. Só pra ter certeza, né? Que vai que a gente esquece, né? Deixa eu ver. Adriana... Lima. Não é Adriana Lima. Qual é o nome da mulher do Rodrigo Hilbert, gente? Tá vendo? Tá vendo que eu falei besteira? Mulher do Rodrigo Hilbert. Cadê? Hilbert. Como é o nome dela? Fernanda Lima. Agora eu falei o nome certo, tá vendo? Eu tinha foto dela, eu sei quem ela é na minha cabeça, mas eu não conseguia lembrar. Então, se você não tá entendendo nada disso que eu tô falando, ou se você quer tirar dúvida, pesquisa no YouTube, no Instagram. Se você tem TikTok, vai no TikTok, pesquisa. Relatos da Fernanda Lima sobre o climatério. Porque foi aquela, de madrugada, do nada, ela sentiu aquela primeira onda, ela falou, meu Deus, eu vou morrer. E aí, o que eu mais achei fantástico foi isso, né, que ela falou, as próprias mulheres negam que elas estão sentindo tudo isso, mas elas não querem admitir, porque tem essa crença limitante de que está ficando velha. Eu também assustei quando eu escutei, você está na perimenopausa. Eu tô, o quê? Aí eu falei, você tá falando sério? Ele falou, tô. Um dos seus hormônios é o mais descompensado de todos, porém, nada grave, é normal. Agora é você esperar um ano para você ficar sem menstruar, para você poder fazer uma reposição hormonal e ter qualidade de vida. Mas ele já é um pouco mais antigo. Outros ginecologistas já dizem que eu posso agora fazer reposição hormonal. Não estou fazendo ainda, porque o fitoterápico que eu estou fazendo me ajudou muito. Porém, agora, esses últimos dias, né, na verdade, essa última noite foi muito intensa. Eu ando sentindo um pouco mais de calor, mas é normal. Então, assim, não é porque foi o que a médica falou. Você vai tomar esse fitoterápico e pode ser que você nem precise fazer a reposição hormonal. Porém, pode ser que você fique para sempre com ele. Para sempre não, né? Porque é só um período. Porém, pode ser que você tome ele e não faça efeito. Mas testa. Então, eu tô testando. Já tem um mês que eu tô tomando ele. Já foi pro segundo mês. E até aqui tá ótimo. Uma maravilha. Então, reflitam muito sobre isso, mulheres. Porque eu tava benzona. Porque eu acolhi, eu entendo o que é que eu tô vivendo. Não é negar, né? Você vive disso. Gente, é o que eu tô sentindo. Não tem como eu falar que eu não tô sentindo isso. E não adianta uma mulher que nunca sentiu isso falar, é besteira, amiga. Não é besteira. Não é besteira. É igual falar, eu tenho filho, né? Eu tenho filho, eu tentei normal, não deu, acabou sendo cesariana. Então eu não sei qual é a dor de quem tem um filho normal. Eu tive todas as dores, os 10 vezes de dilatação, empurra daqui, empurra dali, e bola, e vamos lá, e nada. Meu filho era eu empurrando ele subindo. Então eu senti o processo da dor, mas dele saindo, eu não sei porque acabou sendo cesariana. Mas eu posso conversar literalmente com mães que já fizeram cesariana, eu posso conversar com quem já sentiu dor no rim, porque pra mim dor no rim é pior do que tu ter um filho. Misericórdia, embora, né? Porque cada um responde de um jeito. Então não é julgar. Não é falar, você só vive isso, é frescura da sua parte. Meu amor, não é frescura. A gente literalmente não tem controle sobre os nossos pensamentos, sobre o nosso sono. Sabe aquele lance lá, eu estou cansada, eu vou deitar e vou dormir? Você pode falar, eu estou cansada, eu vou deitar e vou dormir. Teu sono fala assim, tu vai aonde, querida? Pode ficar acordada. Pode ficar bem acordada, meu amor. Abre os seus olhos e fica acordada. Os seus olhos e fica acordada, pensando na vida. Vai. E aí eu fico lá, olhando pro teto, marido dormindo, filho dormindo, ventilador funcionando, ar-condicionado funcionando, dá um calor, e aí você cobre, descobre, levanta, bebe água, cobre, descobre, levanta, bebe água. Sua cama não cheira mais tão cheiroso, porque você soa de noite, né? Às vezes o suor ele é tão insano de madrugada que você tem que trocar a tua roupa. Pois é. Pra que dormir, né? E o sono, a privação de sono, ela é devastadora para nossa mente, né? Devastadora para nossa saúde emocional, gente. Misericórdia. É literalmente. Então, assim, reflitam bastante sobre isso. Se você tá sentindo se você tem mais de 40 anos, e sente que alguma coisa aí não tá legal, e o teu médico tá falando, é coisa da sua cabeça. Aí você fala, tá bom, procura outro. A única pessoa que conhece você intimamente é você. E se o seu médico ou a sua médica não acredita em você, procura outro. Não é à toa que
Passei no primeiro ginecologista, disse que eu estava no climatério, não deu a devida atenção. Procurei uma endocrinologista que me acolheu com todo amor e com todo carinho, e agora eu vou passar com outra ginecologista para me ajudar nesse processo, sendo que cardiologista já me avisou, gastro já também conversou comigo, pneumologista também já conversou comigo, só que eu preciso de especialistas nessa área, porque toda ajuda é muito bem-vinda, sabe? Conversem com a sua família, como você está se sentindo, o que você está sentindo, olha para o teu corpo, porque vai aparecer manchas em lugares que você nem imaginava que iriam aparecer. A tua mão fica numa secura, a tua boca do nada seca, o teu corpo seca, assim, você pode beber água, mas o teu corpo seca. Você pode se hidratar, passar óleo, o teu corpo seca. É louco, gente, como isso acontece, você sabe? É muito intenso. Então a gente se separa dessa mulher, a gente se divorcia de uma mulher que tem total controle sobre o seu corpo, para viver um novo renascimento, né? Um novo surgimento. É uma fase bonita? É, mas até a gente chegar nesse equilíbrio, a gente tem um furacão, vucu-vucu em tudo, né? Às vezes a minha sogra me vê e fala, nossa, é difícil, porque ela não teve. Ela é um dos bombonzinhos de Deus, que não viveu nada do que eu tô vivendo. A minha mãe teve pouquíssima coisa, né? Mas não foi da mesma forma que eu tive. Então, cada mulher é de uma forma, sabe? Não se automedique, pelo amor de Deus. Não se automedique. Cuide de você, tá bom? Esse foi o meu relato, a minha partilha, a minha troca com vocês, a minha reflexão do que é a gente viver este processo do climatério, que você possa ter todo o apoio necessário exterior, ok, mas antes disso, se acolha. Aceite que você, mulher, está passando por uma jornada transformadora, que ela é insana e intensa, e ela enlouquece a gente às vezes. Mas ela é muito bonita quando você se aceita da forma que você está vivendo, porque isso prova que o teu corpo, com todas essas mudanças de sofrer esse declínio hormonal, ele está passando por um processo natural. Todas as fases da mulher você está vivendo, então curta ela. Por mais que ela seja, curta ela e agradeça, sabe? Não xinga você, não amaldiçoa você, porque você é um templo sagrado, né? Você é uma pessoa linda e maravilhosa, e agora você está vivendo uma outra jornada, uma outra fase, aliás, você está se preparando para viver uma outra jornada, uma outra fase da sua vida, tá bom? Então é assim que eu me vejo, é assim que eu me entendo. Tem dias que eu tô mais irritada, tem dias que eu tô mais calma, e assim a gente vai levando, tá? Então pense sempre nisso. E sempre ponha isso na cabeça de vocês. Se você tem mais de 35 anos, pode se preparar, porque os seus hormônios estão falando, querida, vou viver a minha vida, cansei. Se você tem mais de 40 anos, os seus hormônios já estão no declínio, eles vão aparecer os sintomas. Lembrando que 20% das mulheres não irão sentir, e lembrando que cada mulher é de um jeito, ou seja, nem todo mundo vai sentir tudo, cada uma sente de um jeito. E o mais importante de tudo, não se automedique. Busque um endocrinologista, um ginecologista, peça um teste hormonal, fale tudo o que você está sentindo, do jeito que você está sentindo, como que você está sentindo. Por quê? Para que ele possa, junto com você, achar uma melhor maneira de você ter qualidade de vida. Lembrando que hoje a reposição hormonal ela é natural em todos os processos para que a gente viva com qualidade. Porém, existem remédios, que nem no meu caso, que estou tomando fitoterápico, que ajuda sem ter a necessidade de fazer a reposição hormonal. Ah, e para quem fala? E para libido, Gi? Existem também pílulazinhas que a gente pode usar que vão trazer qualidade pra gente nesse quesito. Eu não uso, né? Quando eu tô com vontade, eu uso gel porque secou. Assim, entendeu? É sobre isso. Qualquer hora eu converso mais intimamente sobre isso com vocês, porque hoje o vídeo já ficou muito longo, mas reflitam muito sobre isso. E se preparem para essa jornada, que é a separação, ou seja, o divórcio de uma pessoa totalmente equilibrada, totalmente controladora, totalmente ciente de tudo, para uma nova conexão com uma pessoa que, tipo, vou viver o agora. O que vai acontecer agora? Os planos, nem sei no que vai dar, mas a gente vai vivendo agora, porque esse é agora um dia de cada vez. Não tem aquele lance, vamos viver agora? É sobre isso. O climatério te obriga a viver um dia de cada vez, a viver o agora, porque não adianta você pensar no que vai ser, no como vai ser, porque não vai resolver, tá? Teu corpo, ele é lindo, é um templo saudável, quem pode curar ele é você, tá bom? Esse foi mais um capítulo do Diário do Climatério da Gi. Até o próximo capítulo. Beijos, tchau, tchau.